Pronto, vamos falar aqui sobre o API Platform, que é uma plataforma utilizada para desenvolvimento de APIs no Symfony, que é o que eu vou falar um pouco aqui, que é um framework PHP. Primeiro, falando um pouco sobre o que é o Symfony, que eu acabei de dizer. É um framework PHP de código aberto para desenvolvimento web, foi lançado em 2005 e tornou-se uma das principais ferramentas para desenvolvedores PHP em todo o mundo. Os dois maiores frameworks PHP é o Symfony e o Laravel. Atualmente eu trabalho muito com o Symfony e o Symfony ele é um pouco mais flexível do que o Laravel, mas ao mesmo tempo tem uma curva de aprendizado um pouco mais dura. As principais vantagens do Symfony são essas aqui. É a flexibilidade, que ele tem uma estrutura modular. O Symfony permite que os desenvolvedores escolham quais componentes desejam usar, adaptando perfeitamente a projetos de todos os tamanhos, desde microserviços até aplicações empresariais. A comunidade do Symfony tem uma comunidade vibrante e ativa. Isso traduz em muitos pacotes disponíveis e uma ampla documentação e muitos recursos para aprendizado. O desempenho, ele é projetado para ser veloz e eficiente. Um dos focos dele e uma vantagem dele em relação ao Laravel é que o desempenho dele é um pouco melhor do que o Laravel. O desenvolvimento rápido, com ferramentas como o Symfony Flex, que foi um recurso criado nas últimas versões do Symfony, e os recipes, que são, tradução literal seria receitas. Iniciar um novo projeto Symfony e adicionar funcionalidades é mais rápido e intuitivo do que nunca. Segurança, o Symfony dá uma grande ênfase à parte de segurança, ele possui uma camada de segurança dedicada que protege contra vulnerabilidades comuns da web. E a documentação, que a documentação dele é muito bem organizada no próprio site dele, que é fácil para trabalhar se você ler a documentação dele, tanto para desenvolvedores novatos como experientes. E vamos ver um pouco sobre o API Platform. De apresentação não tem muita coisa. Abri aqui só o site do Symfony aqui para mostrar um pouquinho aqui. Pronto, esse aqui é o site do Symfony, a documentação que eu falei dele é essa aqui. Você tem tudo aqui, desde o básico, trabalhar com forms, testes, sessões e tal. Tem quem quer fazer treinamentos, tem certificações, tem os Symfony Cast que também são treinamentos. E ele inclusive tem até um livro, não sei se tem aqui, tem um livro também que você pode comprar. Acho que é esse. Pronto, tem o livro, você pode ler por aqui, mas também você pode comprar ele impresso. Tem a versão impressa e em PDF em várias línguas aqui. O Symfony, ele trabalha como eu mostrei com vocês, com bundles, com pacotes. E, tipo, ele é adaptado para... Ele é um conjunto de bibliotecas. Foi um framework criado a partir de um conjunto de bibliotecas. Ele pegou como se fossem as melhores bibliotecas para cada coisa que existe no mercado, juntou todas elas em um framework completo. Uma das bibliotecas que ele utiliza é o API Platform, que é essa aqui. Nós vamos ver aqui. Eu vou fazer um projeto do zero agora com vocês. Estou indo muito rápido ou tá ok? Pra mim tá ok. Tá ok. Pronto, Ok. API Platform, aqui é o site do API Platform. Tem todas as informações aqui também, documentação, é muito bem documentado também ele. E vamos lá então para a prática. Vou começar a criar um projeto aqui do zero com vocês, usando aqui o VS Code. A primeira coisa que a gente faz na hora de criar um projeto Symfony é ter... Primeira coisa é instalar o Symfony CLI, que é a linha de comandos do Symfony. E com ela a gente tem vários comandos úteis. Primeiro, um dos comandos que dá pra gente utilizar é esse Symfony Check Requirements. Vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor. Ele checa se na minha máquina eu tenho todos os requerimentos para rodar o Symfony. No caso, ele está dizendo aqui que meu sistema está ok para rodar projetos em Symfony. Então, eu vou criar um novo projeto. Uma das formas de criar um novo projeto em Symfony, eu posso rodar só esse comando aqui. Symfony New, eu boto o nome do projeto, vou colocar aqui MyAPI e vou dizer que ele é uma aplicação web. Posso dizer qual é o tipo da aplicação aqui. Se eu não passar nada, ele vai gerar um projeto Symfony cru, sem muitas bibliotecas, bem cru mesmo. Quando eu boto isso aqui, -web
App, ele já adiciona algumas bibliotecas, que é a biblioteca de acesso a banco de dados, biblioteca de algumas coisas que ele já traz com a instalação. Ele está rodando o Composer, que o Composer é o gerenciador de pacotes do PHP. A maioria dos projetos em PHP utiliza o Composer. Pronto. Aqui já foi feita a instalação, já tem o meu projeto aqui. Eu posso dar um cd new não, como é que eu coloquei o nome do projeto? MyAPI é o nome do projeto. MyAPI. Vou dar um code ponto aqui para reabrir o VS Code já dentro desse diretório. Pronto. Aqui é o diretório do projeto, já com toda a configuração do Symfony aqui, onde ele cria essas pastas, os arquivos, principalmente os arquivos do Composer. Aqui o Composer é o que eu vou mostrar para vocês, é o gerenciador de pacotes. Isso aqui é como se fosse o Flutter. No Flutter tem o Flutter PubGet para instalar, que tem aquele PubSpec YAML, né? Nos projetos em Node tem o... Como é que chama, que agora me deu branco? O arquivo é o... Como é? Package.json. É o package.json. E para o PHP, o Composer tem esse composer.json, que aqui ele diz quais são todas as bibliotecas que ele está utilizando nesse projeto. Está usando o Doctrine Bundle. Doctrine é a biblioteca de acesso à base de dados, é o ORM do Symfony. E está usando várias outras bibliotecas aqui, .env, que é para ler arquivos .env, uma biblioteca de console, de monolog para gerar logs, notifier e tudo isso aqui. Mas isso aqui não é o nosso foco. Nosso foco é o seguinte: vamos começar a configurar o nosso projeto Symfony. Temos um projeto Symfony do zero aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nele é iniciar o servidor. O PHP tem um servidor embutido, que ele mesmo, quando eu rodo esse aqui, serve start -d, ele vai rodar o servidor do PHP. Está rodando aqui na porta 801. Posso clicar aqui, ele já vai abrir aqui no meu browser. Está aqui Welcome to Symfony, já está o projeto Symfony criado e rodando aqui no browser. Tem uma barrinha aqui que ele bota algumas informações, por exemplo, a versão do Symfony, dados do servidor, o que está ativo no servidor, o que não está, quanto tempo demorou para carregar o carregamento da página, se tem usuário autenticado ou não, se existe algum erro, no caso ele está dando algum erro aqui, mas o erro é justamente porque essa página 404 é uma página padrão para quando não existe uma rota, ele está trazendo isso. Então o erro que ele mostra aqui é o 404, que essa página não foi encontrada, que ela não existe. Até a mensagem que ele dá aqui: você está vendo essa página porque você não configurou nenhuma homepage nenhuma homepage e o debug mode está habilitado. Então quando o modo debug está habilitado, ele traz essa página por padrão no 404. Certo? Próximo passo aqui é... eu vou configurar por padrão. O Symfony traz configurado uma base de dados ele já traz uma configuração de Docker para rodar uma base de dados com Postgre. Que eu poderia usar essa base de dados, mas como eu estou mais acostumado a trabalhar no Symfony com MySQL, eu vou rodar um comandinho só para trocar a base de dados para usar MySQL. Então vou apagar esses dois arquivos aqui e vou rodar um comando aqui, que é esse aqui, Symfony Console Make Docker Database. Então ele vai criar um arquivo Docker com... vai me perguntar qual o banco de dados que eu quero usar, MySQL, MariaDB ou Postgres. Vou pôr aqui o MySQL. Pergunta qual versão do MySQL. Eu confirmo que eu quero usar a última versão. Pronto, ele gerou aqui um Docker Compose YAML com as configurações do MySQL. Vou adicionar aqui só o Adminer para poder a gente ter acesso a essa base de dados e poder ver o que está acontecendo lá direto na base de dados. Adicionando mais um serviço no Docker. Essa parte de Docker aqui, para quem não está muito familiarizado, se quiser depois eu posso explicar, mas eu acho que vocês já viram um pouquinho. Eu estou só criando aqui dois serviços, uma base de dados com o meu MySQL e um outro serviço que é o Adminer, que ele vai rodar duas espécies de máquinas virtuais com esses serviços aqui. Mas pronto, isso aqui também não é o nosso foco. Vou fazer o Docker Compose App para subir esses dois serviços. Pronto. Opa, deixa eu parar aqui e vou dar um "-d", para ele não ficar rodando aqui no terminal.
Docker Compose app-d, pronto. Então, como rodei aí, já subi, posso testar aqui se a minha base de dados está realmente... Tá aqui, o AdMiner está funcionando. E vou fazer um teste se a base de dados está acessível. Não está ainda. Usando database root main. Ok, vamos ver aqui. Será que foi alguma coisa porque eu parei aqui quando estava inicializando? Docker Compose down. Docker Compose apenas D. Pronto. Vamos lá, continuar aqui. Ok. Agora que eu fiz essa alteração, eu também tenho que vir alterar aqui no .env, porque por padrão ele traz o PostgreSQL aqui configurado. Eu não vou usar o PostgreSQL, vou mudar para o MySQL. E tenho que botar os dados que tem configurado aqui no meu Docker Compose, que no caso password é password, a database é main e o restante lá. Então posso pôr aqui root, a senha é password e aqui eu acho que é main. Pronto. E eu tô achando que isso vai dar algum problema para acessar, porque eu matei o meu MySQL enquanto ele estava subindo. Podes subir com remove orphans. Então vou parar e fazer isso aí que tá dizendo. Na verdade era para dar um remove orphans aqui, né? Tá. Será que agora vai? Pronto, porque esse aqui era para estar acessando aqui. Tinha testado há pouco tempo. Por que que ele não está acessando? Deixa eu ver aqui de novo. 8090 AdMiner Environment. Ok, o MySQL está rodando. O nome é main, não é database. Como é? O nome da base de dados é main. É main. Ah, tá ok. Então é isso mesmo. Não, mas tá certo aqui. Database é o servidor. Root, Okay. senha, password. Ah, tá lá. Pronto. Era só o password, estava errado. É isto. Ok. Então, já alterei lá o banco de dados. Aqui também. Já estou na base de dados main, tá tudo certo aqui. Pronto, a minha base de dados main está vazia, não tenho nada nela. E vamos agora para o próximo passo, que é instalar o API Platform. Para instalar o API Platform, basta eu usar o Composer, que é o gerenciador de dependências do Symfony. Boto o require e põe API. Ele vai baixar aqui a biblioteca do API Platform e está instalando ela no Symfony. Pronto, tenho ela já instalada no Symfony, ele já traz algumas instruções aqui. Sua API está quase pronta, crie o seu primeiro recurso em SRC API Resource, que eu tenho que vir aqui, API Resource. Vá para a API no browser para ver sua API, mas vamos criar o primeiro recurso. Eu também posso criar recurso através de um comando de console que o Symfony me traz, que é este aqui. Eu faço Symfony console make entity, então vou criar uma entidade e dizer que ela é um recurso de API. Ele me pergunta qual é o nome que eu quero dar para essa minha entidade. Vou botar aqui book, é um livro. Vamos dizer que eu estou fazendo um sistema de biblioteca, então vou criar uma entidade livro. Criou, me pergunta aqui new property name. Então ele está perguntando qual é o nome da propriedade que o book vai ter. Eu vou criar uma title. Ele me pergunta qual o tipo. O padrão aqui ele traz como string. Eu vou só confirmar que é um string. Tamanho 255. Confirmo. Pergunta se esse campo pode ser nulo na base de dados.
Eu vou dizer que não. Todo livro tem que ter um nome. Opa. Pronto. Atualizou. Pergunta se eu quero adicionar outra propriedade. Vou também adicionar uma propriedade autor, que também é um string com 255 e que também não pode ser nulo. E outra propriedade, vou colocar é a versão, que é a... Como é que chama do livro? A edição. Primeira edição, segunda edição. Já aqui já não vai ser string, por padrão ele traz string, mas eu posso digitar int, se vocês verem ele já traz um autocomplete, eu digito in, ele já completa aqui com integer, dou enter, pergunta se pode ser nulo, no caso aqui a version eu vou dizer que sim, a versão do livro pode ser que o livro não tenha versão. Pronto, aí quero adicionar outra propriedade. Para parar, eu posso apertar Enter para não adicionar mais. Então, eu vou dar Enter e ele encerrou. Pronto. Minha entidade, dentro de Source Entity Book, foi criada. Posso vir aqui em Entity Book e está aqui minha entidade criada. E ela já veio toda com as Private String Title, Private String Auto, Private String Version e os Get Setter, tudo criado para ela. Set Title, Get Title... Tudo organizado aqui. E agora o que eu faço? Com a entidade criada, o Symfony tem mais comandos de terminais que ajudam a gente um bocado. Que é, eu posso criar minha migration para criar uma tabela na base de dados para salvar esses books. Para criar essa migration, eu simplesmente rodo Symfony Console Make Migration. Quando eu faço isso, ele já leu que eu tenho uma entidade aqui, que essa entidade não está mapeada na minha base de dados e automaticamente ela criou uma migração, está aqui ela. Ele já cria a tabela? Já está criando a migração. Está aqui, ó, Create Table Book com título, que foi o que eu coloquei, autor e a version. Cadê a version? Está aqui, e version. Que foi o que eu criei na minha entidade book. Então agora a única coisa que eu preciso fazer é rodar essa migration. Então vou aqui do Symfony Console Doctrine, que é o ORM do Symfony, Migrations Migrate. Ele pergunta se eu quero confirmar, digo yes. Pronto, rodou a migration. Se eu for agora na base de dados aqui, que estava vazia, e atualizar, já vejo agora que ele tem 3 tabelas, uma Messenger, uma Doctrine Migrations, que é onde fica os detalhes das migrações que foram executadas, e uma tabela Book, com o título, autor e versão, que foi o que eu criei na entidade lá. Se eu selecionar dados, ela vem vazia, não existe registro ainda nessa tabela. É uma tabela que ainda não tem registro. Então, isso foi o suficiente para eu criar a entidade, criar a tabela do banco de dados e o mais incrível, que foi o suficiente para criar a API para essa 8001. Foi o suficiente para criar a API com a documentação no Swagger já funcional. Então já tenho aqui a API com todos os verbos aqui, o get para books, o post para books, o get para book pelo ID, put para book pelo ID, e já posso testar aqui. Por exemplo, se eu chamar um get agora, como minha base de dados está vazia, se eu mandar executar isso aqui, ele vai trazer... eu posso também alterar... Cadê? Onde é que eu altero? Aqui. Eu tenho que colocar uma opção para ele trazer. Ele não está trazendo no formato JSON, ele está trazendo no formato LD-JSON, que é um formato mais padronizado. Mas eu posso alterar isso aqui. Aí só para mostrar para vocês, eu vou fazer um post aqui, onde eu vou botar aqui try it out. Vou digitar aqui o título do livro. Aprendendo API Platform. Autor. Vou botar aqui Luiz Mesquita. E versão, vou botar a versão 2. Vou executar isso aqui. Ele mostra a requisição como é que seria feita com curl. Mostrou aqui que a resposta do servidor foi um 201, que é um criado com sucesso. Passa o ID do livro, tal. Se eu for na base de dados aqui e atualizar isso aqui, vocês vão ver que estão aqui, ó, na tabela book. Eu tenho já o ID 1, aprendendo a API Platform, autor Luiz Mesquita, versão 2. Ou seja, minha API está funcionando sem eu ter digitado praticamente nenhum código, só por linha de comando no console. Posso fazer uma pergunta? Diz lá.
Imagina que eu agora queria mudar o meu driver para Postgres ou MongoDB. Tinha que correr novamente a migração das tabelas? Ou Eu faz acho que sim, dinamicamente? porque é um pouco diferente as migrations do PostgreSQL para do MySQL, né? Ah, ok. Eu acho que teria que correr. Tem, tem que correr de novo para criar a estrutura, se eu mudar. E para Sim. mudar, basta É, fazer aquele comandozinho lá também que eu fiz no início, que é é, o. É isso aqui. Make Docker Database. Quando eu faço isso aqui, ele me pergunta qual database eu quero usar. Eu escolho, ele já monta para mim o serviço no Docker Compose. Já cria o serviço para mim lá e já atualiza tudo. deixa Ok. eu fazer Então uma se usa. pergunta. Isso. Força. É, beleza, aí no cenário que eu vou criar a base, eu vou criar o sistema e vou abrir criar as rotas dele. Mas se eu estiver usando ele somente para por exemplo, a API, sem que eu faça a criação, a manipulação do banco, eu já tenho uma base e ela é versionada por outra aplicação. É a mesma coisa. Só vai pegar o que interessa aqui para a API são as entidades. Tu só vai Não, precisar, se beleza. tu já tem uma base de dados criada, basta tu vir aqui em Ó, Entity e criar uma entidade correspondente tranquilo. a uma tabela que tu tem na base de dados. Mas ali é porque aí tu fez o tanto que clica lá, ele faz os gets, ele pronto, né? Como é aqui que tá Ele, dizendo? não, lá quando tu roda lá na documentação, ele mostra a documentação e os parâmetros para passar ele Tá um insere na pouco base ruim de teu dados. áudio para entender. Se tu puder falar um pouco mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma aplicação, certo? Ele não vai manipular a base, certo? Sim. Você está entendendo o que eu estou falando? A aplicação não vai manipular a base de dados. É. Ok. Aí como é que eu faria? Mas tu vai salvar os dados aonde? Não, cara, eu digo assim, vamos lá. Tem um cenário que eu tenho um multi-database, certo? Certo, então tu Múltiplas tem bases. duas bases de dados, vamos dizer, uma MySQL e um PostgreSQL rodando. É, entendeu? Por exemplo. Sim. Aí como é que ele saberia Aí qual é a base o que ele vai ser? Doctrine, aí já sai do contexto da API Já, né? Platform. O Doctrine, aí tu tem Entendi. que ir para o contexto do Doctrine, que é o ORM do Symfony. O Doctrine tem uma Entendi. metodologia para trabalhar com multi-database. E aí tu tem Então que a configurar percepção o, dele é, tu tem que eu tenho o configurar o meu Doctrine para entender que aquela entidade está numa base de dados, outra entidade está em outra base de dados. E ele automaticamente vai fazer isso aí para ti. entendi. Então esse cara ele vai criar a camada de comunicação de API. Ele vai É, abrir porque a as rotas camada de e acesso os... a dados é o Doctrine. Ela é quem organiza isso, de onde é que vai pegar, se é de dois bancos de dados diferentes. Quem vai organizar essa parte de Entendi. acesso aos dados é o Doctrine. O API Platform, o que, que ele faz? Ele lê as minhas entidades que eu tenho aqui. Eu posso até criar na mão. Vou criar aqui uma outra na mão, ao invés de criar pelo terminal, que nós temos tudo pelo terminal, né? Imagina que eu vou criar aqui uma outra entidade. Vou colocar aqui New File. Vou criar uma entidade chamada Produto aqui. Product.php. Então vou criar a classe, dar um namespace para ela, ok, entity, aí já vou importar aqui o API Resource do API Platform, que eu quero usar ele, e já vou começar a pôr ele aqui no meu API Resource e declarar a minha classe aqui, class Product, deixa eu copiar aqui porque eu não lembro muito. Pronto, ele não está nem estendendo nada não nesse caso. Ele podia estender do abstract class. Peraí, extends do abstract class, no caso. Abstract controller, foi mal. O meu autocomplete aqui não está funcionando. Eu não configurei meu VS Code aqui. Deixa eu ver aqui. É porque ele está configurado para Flutter. Deixa eu pôr para Symfony que eu acho que agora vai. É o Abstract Controller que é para ele trazer aqui. Isso, tá aqui, pronto. Estendo o Abstract Controller não é necessário, posso fazer do jeito que eu fiz no book. Eu só fazer porque quando eu estendo o Abstract Controller ele me traz mais algumas vantagens. Mas aí pronto. O que eu preciso fazer aqui? No book eu fiz o mapeamento ORM aqui dele, que eu mapeei ele para um repository, que eu tenho um repository que também foi criado
pelo console, que está aqui o Book Repository. No caso, eu teria que criar também um para isso, mas também não é necessário. Vou tentar fazer um bem simples aqui. Vou criar aqui que ele tem um private ID, que é um inteiro. Pronto, tem um ID. Deixa eu ver o que eu coloquei no book. Tem um ID, vou botar só isso aqui e um valor. Tem o private ID e tem, vou pôr aqui mais um que é o valor do produto. Price. E no caso aqui vai ser um float. Ok. E aqui eu estou fazendo um mapeamento. Posso fazer um mapeamento com a base de dados ORM, onde eu posso dizer aqui tamanho e fazer validações, inclusive. Mas posso fazer só isso, criar os get set dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui o carinha que faz os get set. Exatamente. Não está funcionando. Era para funcionar esse carinha aqui, mas vamos lá. Já coloquei ele como API Resource. Vou dar um public get title. E eu vou fazer um return desse title. Foi mal que eu estou desaprendendo PHP. Tem que colocar uma function aqui. Pronto. Vou aproveitar isso para fazer o do price. Pronto. Vou fazer os sets para ele também. Já fiz os gets, vou fazer os sets. Pronto. Aqui também recebendo o velho. Pronto. Criei get set para ele. O ID, deixa eu só ver se o ID eu preciso fazer get set. Tem que fazer só o get set, não tem. Então tem que fazer um get para o ID do produto. Pronto. Pronto, criei aqui uma nova entidade, coloquei ela como API Resource. Eu acho, eu nunca testei isso, mas vamos, pelo que eu li na documentação, seria para ele trazer mesmo sem tá aqui, pronto. Então simplesmente criei uma entidade bem simples, uma entidade produto, que eu não preciso nem estender esse Abstract Controller. Coloquei essa annotation, isso aqui é uma annotation no PHP. Na nova versão as anotações são assim agora, chama atributos. Declarei três propriedades na classe, fiz os get set. Quando eu vi aqui, simplesmente a documentação e a API é atualizada automaticamente, simplesmente com a criação da entidade. Eu só crio a entidade e o resto está tudo feito. Aí eu posso, aí tem recursos extras que eu posso começar a trabalhar aqui. Por exemplo, eu quero que o produto, ele não tenha a possibilidade de eu deletar esse produto. Caralho. Massa. Oi. Tá falando aqui? Uhum. Pronto, eu quero... Mas não foi relógio, não foi? Massa Aí foi um demais, susto. pô. Cara, o Beto com É. o projeto. Oi. Aquele servidor lá que ele aparece, aquela rota barra. Aqui. Ali é se eu quiser, por exemplo, se eu quiser criar, por exemplo, aí é o sistema de uma livraria, por exemplo. Mas eu quero abrir para a galera comprar, eu quero fazer rotas para a galera, por exemplo. Tipo carrinho, home, é isso que tá falando? Não, é assim, eu tenho endpoints separados para, como se eu estivesse montando um sub-APIs, entendeu? Sim. Seria isso, esse servidor ali? Qual? Ah, isso aqui? Não, esse servidor é o próprio que tá sendo usado aqui. Não, É eu sei, mas assim, se eu quisesse tirar um outro, por exemplo, eu acredito que isso aí seja a questão das versões, quando você criar uma outra versão. Sim, de- pode da ter mais de um API, servidor aqui. eu não vou mudar, aí onde é que eu configurava isso? É mais para configurar, eu acho que eu nunca usei não, mas eu acho que isso aqui Não, seria né? mais para informar o servidor de teste, de produção, alguma coisa assim. E de homologação, produção, exatamente. Então ele já traz isso aqui todo
ele já tem autorização aqui, se eu precisar fazer uma autorização. No caso, eu não implementei nada de login e tal, mas se eu tivesse que estar logado para acessar a API, ele teria que fazer uma autorização aqui para eu ter acesso. Já traz todos os esquemas aqui, o book e o product que eu criei lá. Ó. O product tem o title, tem o price, o book tem o título, o autor e a versão, já traz os tipos. E se tu ver a documentação, já vem toda bem documentada. Ele está usando o Hydra aqui, mas eu posso configurar isso aqui no config. Lá no conf dele. Se eu vier aqui em API Platform, eu posso mudar aqui e dizer que o tipo eu não quero usar JSON LD ou LD JSON, eu quero usar o JSON mesmo. E aí eu acho que aqui ele já atualiza. Deixa eu ver como é que ficou. Não, ainda tá, eu acho que tem que ser aqui. Isso aqui. Pronto, aqui já está trazendo como JSON, mas aqui ainda está mostrando como Hydra, por quê? Application JSON não deveria estar mostrando ainda como Hydra aqui. Bom, isso aqui foi uma coisa que eu não me preparei para isso. Ele já deveria estar mostrando aqui no formato JSON. É um formato pronto. Vamos ver aqui na própria documentação do API Platform. Era para estar os dois aí. É para estar o que eu informar aqui no configuration, nesse API Platform aqui. Se eu deixar duas opções aqui, ele é para trazer as duas opções. No caso, eu estou colocando só application JSON. Mas não é por causa do nome, não? Do formato? O nome, a propriedade ali é o JSON? Não, é aqui mesmo que eu configuro. Agora... Não, mas a propriedade é essa, que eu não teria que botar só JSON, o 2 pontos, foi mal. Do formato. É isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso mesmo. Exatamente, tá aqui, ó. Agora ele já está trazendo o formato application JSON e o modelo aqui está vindo no application JSON já. Já consigo fazer. Então, tanto o books como o products está vindo já no formato JSON normal aqui. Eu posso estabelecer o formato que eu quiser. Se eu quiser, eu podia colocar isso aqui como XML. Se eu pôr aqui XML, deixa eu ver se ele atualiza lá. Se eu pôr como XML, é para ele já atualizar isso aqui e exibir no formato XML. Tá aqui, ó. Só que tá dando algum probleminha aqui. Então eu posso definir aqui em que formato eu quero que a minha aplicação retorne. E ainda além disso, eu posso definir na hora que eu estou fazendo a requisição. Imagina, vou copiar essa URL aqui do Books e vou chamar ela aqui. Tenho que chamar ela passando o API barra... Nossa, espera aí. API barra Books. Se eu chamar isso aqui, ele está me trazendo formato JSON, mas ele tem uma certa dinâmica que se eu digitar simplesmente uma extensão aqui, no caso eu tenho que configurar para poder funcionar, mas se eu digitar a extensão, automaticamente ele já muda e traz na extensão que eu peço. Se eu botar JSON, ele vai me trazer na extensão que eu pedi aqui. Automaticamente ele converte a entidade, o recurso para a extensão que eu informei na extensão que eu passei aqui. Ponto .json ele traz em JSON. Se eu passar ponto .xml, ele me traria em XML. Isso é bom para eu acho, os clientes. Sim, eu acho que o XML eu tenho que ativar ele aqui para poder ele ficar... Tá aqui, pronto. Acabei de ativar. Eu passei ponto .xml, ele está me trazendo os dados do livro em formato XML. Ó. Aprendendo a API Platform, autor Luiz Mesquita, versão 2. Agora eu vou mudar isso aqui para JSON. Ele traz a mesma entidade no formato JSON agora. Entenderam? A gente pode fazer um outro treinamento depois, com mais detalhes, mostrando como customizar endpoints, como é que eu posso fazer para, se eu quiser não exibir, por exemplo, se eu quiser que o book só tenha o get, ou só faça post, ou se eu quiser remover só o delete, tipo, o book não pode ser excluído, então eu posso desativar só isso aqui. Posso customizar o post, eu posso fazer, por exemplo, no nosso caso da Mulher Mais Segura, sempre que é adicionado um novo guardião para a pessoa, para uma vítima, então sempre que é adicionado é disparado um SMS para o guardião informando que a pessoa adicionou ela. Então eu posso customizar os endpoints, pedindo para sempre que chamar um post para adicionar uma nova pessoa,
disparar um SMS para essa pessoa. Ou qualquer outro tipo de coisa. Posso customizar da minha maneira. E o API Platform ele usa o padrão. É um padrão. Agora, deixa eu me lembrar como é que chama. ADR, eu acho que é ADR. Sabe o que quer dizer o ADR, Luiz? ADR. É o domain. Não sei se é ADR, não sei se estou pronunciando na ordem certa. Domain. Deixa eu ver como é que ele faz. Se tem alguma coisa sobre isso aqui. API Platform ADR. Eu não sei se é ADR. ADR acho que é isso mesmo. ADR. Exatamente, é o Domain Action Domain Responder. É como ele trabalha. O API Platform implementa o Action Domain Responder, que é o ADR. É um refinamento do MVC. Ele é um MVC aprimorado para trabalhar para a web com APIs. Ele usa esse padrão Action Domain Responder. Ele tem auto-wiring, é bem completo isso aqui. É um mundo. E ainda tem mais uma outra coisa, que ele tem um admin, que ele gera isso aqui, ó. Automaticamente ele me gera, deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova guia maior. Ele me gera uma interface web em React, onde eu posso manipular, gerar todo a minha interface para aquela API, que corresponde àquela API, uma interface toda em React, já criada também de forma automática. Isso aqui ele está mostrando ele manipulando os dados, e essa interface está usando a API que foi criada por ele mesmo. É uma interface feita em Então, React. lá no caso da mulher segura, essa interface que teve A que lá eu fiz, não foi essa aqui. Foi eu não? fiz Foi essa utilizando não. o EasyAdmin. Mas essa aí, dava Mané, pra usar. Poderia ter feito assim, com React. e Painel essa admin aí que você está mostrando, se você tiver uma aplicação desenvolvida também, na hora que você atualiza ele faz toda a atualização. Então, ele atualiza aí e a aplicação recebe. Um Isso. web, por exemplo. E ela já está consumindo a própria API que ela mesma gerou. Essa interface consome a própria API que ela gerou. Bom. Então por hoje é isso. Depois a gente pode fazer uma coisa, entrar mais nesses outros detalhes aí, porque tem muita Muito coisa aí bem. sobre isso. Top, viu?